Um corvo falante me ensinou a voar. Eu costumava olhar por entre as barras da minha janela e sonhar que era um pássaro. A corrente que me prendia à minha cama era longa o suficiente apenas para eu conseguir olhar pela janela. Então, todas as noites, depois que meu pai me visitava em meu quarto, eu ficava deitado, acordado, esperando os primeiros raios de sol cortarem o horizonte. Então, andava até a janela para ouvir as primeiras notas das canções dos pássaros. As melodias eram tão lindas. Eu sabia que devia estar cantando sobre lugares distantes maravilhosos, sobre viajar pelos ares num infinito azul, observando as copas minúsculas das árvores que pontilhavam a terra. Então, em uma manhã, enquanto estava deitado na cama, algo impossível aconteceu. Eu havia caído no sono na noite anterior e teria perdido as canções da manhã se não fossem umas batidinhas no vidro. Eu esfreguei meus olhos sonolentos e vi um corvo sentado na soleira batendo na minha janela com seu bico. Me arrastei até lá e sorri para o pássaro. "Olá, senhor corvo", eu falei. "Olá, menininho", o corvo respondeu. Eu fiquei boquiaberto por um momento, sem saber o que dizer. Finalmente, depois do que pareceu ser uma eternidade, me forcei a falar. "Você sabe falar?" "Só que não são todos os humanos que sabem ouvir." Eu abri uma fresta da janela até bater contra as grades. O pássaro inclinou a cabeça para o lado, curioso. "Por que você está em uma gaiola?" ele perguntou. "Eu acho que esse é o meu destino. Sempre foi assim." "Você parece um tanto magro. Você quer comer algo?" Meu estômago roncou francamente. "Sim, eu quero. Isso seria maravilhoso." Sem falar mais nenhuma palavra, o corvo saiu voando. Alguns minutos depois, voltou com um pequeno galho de figueira. O corvo me assistiu enquanto eu devorava gananciosamente a fruta. Depois que eu terminei, ele me encarou por alguns minutos. "Eu não sabia que colocavam pessoas em gaiolas. Você acha que te confundiram com um passarinho?" "Eu acho que não, senhor corvo." Passamos o resto do dia conversando. O corvo me contou como era voar, como não existia sensação mais gostosa do que isso em todo o mundo. Falou de todas as terras que visitou quando era um pássaro jovem e que ainda viajava para o norte quando a estação mudava. Finalmente, quando a noite chegou, o corvo disse que precisava partir, mas na manhã seguinte, ele estava de volta com mais 2 galhos de figo. Eu agradeci a sua generosidade e conversamos por mais um dia inteiro. Naquela tarde, ele até cantou uma canção para mim. Ele não tinha uma voz feita para cantar, mas achei que era uma linda música mesmo assim. Passamos todo o outono daquele jeito, e as visitas do pássaro viraram a única coisa boa da minha vida. Me trazia não somente figos, mas também cerejas e nozes. Entretanto, logo chegou o inverno, e a geada destruiu as frutas e as nozes que o corvo costumava me trazer. Seus presentes se tornaram cada vez mais escassos, e pude notar por sua voz cansada que ele estava voando cada vez mais para longe para encontrá-los. Em uma manhã, a primeira neve do inverno havia caído, e o corvo me fez uma pergunta. "O que você faria para sair desse lugar?" Eu pensei por um momento, mas não sabia como responder. Então, eu disse a verdade. "Eu faria qualquer coisa para sair daqui. Qualquer coisa mesmo." O corvo assentiu solenemente e disse: "A geada não é a única coisa que o inverno traz." Bateu suas asas de uma vez e pulou da soleira.
Eu não o vi por 3 dias. Comecei a entrar em uma depressão profunda. Todas as manhãs eu ainda ouvia o cantar dos pássaros, mas soavam vazios e desamparados, sem o meu amigo estar ali para ouvi-los comigo. Na manhã do 3º dia, meu amigo Corvo voltou. Aquele foi um belo dia. O sol havia saído por detrás das nuvens para derreter alguns flocos de neve. O último dia esverdeado antes do inverno vir para cá. Quando a sombra passou por cima do vale onde morávamos, eu primeiro confundi com uma nuvem de tempestade. Mas então, ouvi um barulho. Era alto o suficiente para partir os céus. Mas não era uma tempestade. Eram pássaros. Milhares e milhares e milhares deles desceram até a nossa casa. Uma tormenta de bater de asas e um barulho estridente. Batiam contra as paredes e janelas, bicando ferozmente. A casa sacudia com a violência e o som que os corvos produziam era tão alto que eu mal ouvia o barulho da janela se quebrando. Entretanto, não eram tão altos para me impedir de ouvir os gritos do meu pai. Em questão de minutos, as chaves do meu cadeado passaram por baixo da porta. Corri e peguei com as mãos trêmulas, colocando nos buracos das algemas e da tornozeleira. Se desprenderam com um clique, e pela primeira vez, eu estava livre. A chave da porta também me foi passada, e a abri, vendo o resto da casa. O lugar havia sido todo destruído. Havia pedaços de madeira e vidro quebrado por todos os lados. E no meio da sala estava o que havia sobrado do meu pai. Uma grande mancha de sangue misturada com restos de carne e penas. Os pássaros haviam ido embora voando, mas o Sr. Corvo estava sentado em cima da moldura da lareira, me encarando com um olhar de curiosidade. Agora você pode voar livre, menininho. Sem mais gaiolas para você. Obrigado, Sr. Corvo. Você vem comigo? O Sr. Corvo sacudiu a cabeça negativamente. Eu sou um velho pássaro. Minha jornada está chegando ao fim, mas a sua está apenas começando. O Sr. Corvo bateu suas asas e voou. Eu nunca mais o vi. Enquanto eu saía pela porta da frente, meus pés descalços sentiam a grama pela primeira vez na vida. Pude sentir o cheiro das flores e a brisa tocando o meu corpo. Naquele momento, embora meus pés estivessem cravados firmemente no chão, meu coração flutuava pelo céu azul infinito, muito além do mundo que eu havia deixado para trás. Ainda acordo todos os dias para ouvir os pássaros cantando. E quando as primeiras notas quebram o silêncio do amanhecer, eu me lembro do Sr. Corvo. E então, me pego sorrindo. Há algo de errado com a minha esposa. Eu acho que há algo de errado com minha esposa Lucy. Tudo começou com ela esquecendo o próprio nome. No início ela simplesmente não me respondia quando eu chamava por ela, quando eu ia dizer que o jantar estava pronto, ou quando eu ia dizer que ela precisava tomar a medicação. Pouco depois, ela começou a ficar com raiva de mim quando eu dizia isso, gritando, insistindo que o nome dela não era Lucy. Claro, a minha mente foi para a doença de Alzheimer. Nós dois estamos chegando nessa idade, e o medo está sempre presente quando você começa a envelhecer. Mas Lucy sempre pareceu tão jovem, mesmo em sua velhice. Então não passou pela minha cabeça. Isso até agora. Lucy começou a se recusar a tomar a medicação. Ela apenas fecha a boca quando eu tento dar a ela. Lucy sempre odiou os médicos
e eu não queria expô-la a algo que a deixasse desconfortável enquanto ela estivesse em um estado tão vulnerável. Mas quando mencionei uma viagem ao nosso médico de família, ela pareceu estranhamente empolgada. Era tão diferente dela. Tentei ligar para um consultório médico e marcar uma consulta, mas depois que a recepcionista fez a lista da minha esposa e anotou o nome dela, ela simplesmente me disse que não podiam fazer nada pelo estado da minha esposa. Bando de charlatões. 2 dias atrás, subi as escadas até Lucy, que estava tentando abrir uma janela. Eu estava petrificado. Em seu estado, ela podia ter simplesmente pulado para fora e se matado. Por sorte, eu a parei antes que ela fosse mais longe. A minha mente se transformou em algo mais sombrio. Algo que até recentemente eu não tinha certeza se acreditava. A possessão. Lucy e eu nunca fomos particularmente religiosos, mas o jeito que ela está agindo é tão fora da sua personalidade. Deixei um recado na igreja católica aqui perto, mas eles ainda não me retornaram. O pior aconteceu ontem à noite. Eu estava tentando confortar Lucy, esfregando a sua cabeça e dizendo que ela estava doente agora e que eu estava ali para poder cuidar dela. Ela ficou histérica, gritando terríveis obscenidades para mim. Eu não sou a porra da sua esposa. Eu nunca fui a sua esposa. Eu tenho 19 anos e a sua esposa está morta, seu doido. Eu fiquei tão surpreso. Eu olhei para baixo e notei sangue seco ao longo dos pulsos e mãos de Lucy. Espero que a igreja ligue de volta. Temo que Lucy possa ter uma entidade demoníaca nela. Eu sei que lesões corporais podem ser um sinal de possessão. Eu rezo para que o padre possa vir nos ajudar. Bom, ou talvez eu devesse apenas afrouxar as correntes. O tabuleiro Ouija. Você tá mexendo, Jason. Para! Eu juro, Jenny, eu não estou. Eu sempre achei que tabuleiros Ouija fossem as coisas mais idiotas do mundo. A ideia foi da minha esposa. Ela sempre foi fascinada com o mundo espiritual e com o paranormal. Eu não poderia ter me importado menos com isso. Até aquela noite. Nós recebemos a Stacy e Derek, que conhecíamos desde nossa adolescência. 25 anos de amizade. E é para isso que fomos reduzidos a um tabuleiro Ouija? Jenny insistiu que eu jogasse vendado. Ela estava convencida de que eu estava movendo o ponteiro. E então eu concordei. Eu não tinha nada a esconder. Quantos dedos eu tô segurando, Jason? Ela perguntou. Ah, sério? Eu não tenho ideia. Bom, vamos começar. Fizemos várias perguntas, atendidas por respostas curtas e simples. Aparentemente, estávamos conversando com uma menina de 6 anos que havia sido sequestrada, levada para cá há 50 anos e assassinada. Isso é assustador, disse Jenny. Eu li sobre isso quando compramos essa casa. Ela foi esfaqueada até a morte aqui. Isso é bobagem, eu disse. É verdade. Eu ouvi, Jason. Eu vi ela vagando pelo corredor há algumas noites atrás. Não era uma das crianças porque eu verifiquei e elas estavam dormindo. Meu Deus do céu, que coisa horrível, disse Stacy. Não tem como viver aqui depois disso. Olha, podemos voltar ao jogo? Derek perguntou, claramente irritado. Perguntamos coisas como: você está aqui agora? E você é bom ou mau? Mas a última pergunta nos assustou. O que você quer de nós? Perguntou Stacy. Foi quando a longa resposta chegou. Tira a faca das minhas costas. Eu rapidamente tirei a venda. A minha esposa gritou de horror e a cor sumiu dos rostos de Derek e Stacy. Meu Deus, essa coisa é amaldiçoada. A gente tem que se livrar disso. Mas querida, era você que queria jogar, eu disse.
Eu não me importo, Jane gritou. Tira isso daqui! Então eu o fiz, mas não antes de Jenny rasgar o tabuleiro em 4 pedaços. Joguei no lixo do lado de fora e fomos para a cama. Acordei na manhã seguinte com mais gritos da minha esposa. Jason, tem um espírito maligno aqui. Eu esfreguei meus olhos e sentei na cama. Do que você está falando? Ela agarrou meu braço e me arrastou para fora, para a varanda. Olha! E lá estava o tabuleiro Ouija da noite anterior, largado na varanda, completamente remontado. Ela balançou os braços dramaticamente agora. Eu não posso mais ficar aqui. Eu tô ligando pros meus pais. A gente vai ficar lá até conseguirmos encontrar outra casa. E assim, nós nos mudamos. Eventualmente, nós achamos outra casa. Uma com um quarto a mais e com uma garagem fechada, onde eu poderia pôr minhas ferramentas. Muito melhor. Já faz 20 anos e eu nunca disse a ela que eu podia ver através da venda, ou que eu havia colocado o tabuleiro de volta na varanda. Eu nunca quis comprar aquela casa.